Meu nome é Renan, sou trabalhador do Centro Espírita Maria Madalena e estamos aqui para mais uma palestra. Nós vamos lembrar inicialmente que a nossa casa continua com boa parte das atividades online, mas o atendimento fraterno, o tratamento, as reuniões, elas permanecem e estão acessíveis a qualquer um e em qualquer lugar nesse momento. Basta nos procurar nas redes sociais, no YouTube do Centro e mesmo no WhatsApp, que tem toda a descrição aqui. Além disso, as atividades de assistência social, elas permanecem e precisamos até de muito auxílio, porque muitas pessoas passam por dificuldades, passam por grandes problemas e que nós continuamos atendendo através das roupas, dos alimentos e nesse momento de frio, também os agasalhos, que quem quiser doar, basta nos contactar, nos auxiliar, que a gente busca, que a gente procura arrecadar para levar para as pessoas que necessitam. Bom, a nossa palestra hoje é com a nossa irmã Lucimara e ela vai falar hoje sobre os amigos de Jesus. Vamos nesse momento fazer a nossa prece para que logo em seguida possamos ouvir a palestra da nossa irmã. Senhor Jesus, permita possam as tuas bênçãos envolver todas as pessoas, todos os nossos irmãos que passam por dificuldades, os nossos irmãos que estão em sofrimento, que as tuas bênçãos, que os espíritos amigos possam assisti-los, envolvendo-os em luz, em paz e principalmente em fé. Abençoa, Senhor, para que possam derramar sobre todos os nossos irmãos que passam nesse momento pelo sofrimento, as vibrações de amor e de paz. Abençoe, Senhor, para que possamos sentir a Tua presença ao nosso lado e com ela nos sentirmos fortalecidos para caminhar adiante. Obrigado, Senhor, e que as Tuas bênçãos possam estar com todos nós e que assim seja. Olá, meu nome é Lucimara, sou trabalhadora do Maria Madalena e eu estou muito feliz de fazer essa palestra nesse mês de julho, que é um mês que eu tenho um carinho muito especial, porque eu tenho uma filha que nasceu nesse mês, então esse mês para mim, por si só, já é um mês especial, né? Só que nesse mês foi me incumbido de falar sobre amizade, né? A Beth, nossa companheira, já falou sobre o Dia dos Avós, que é comemorado esse mês, e nós também temos o Dia da Amizade. Então vamos falar um pouquinho sobre esse sentimento, né? A amizade. A opção da amizade. A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos, até hoje, a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela, a amizade, é o passo inicial para essa conquista superior que é a meta de todas as vidas e mandamentos maior da lei divina. O Divaldo Franco Pereira, lá em Momentos de Esperança, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre a amizade. Como é que será, né, que a psicologia trata a amizade? Então, assim, eu dei uma pesquisada e tem no site psicologiaacessível.net que diz o seguinte: no processo psicoterapêutico, a amizade pode ser compreendida como fator de proteção. É a rede de afeto no enfrentamento dos dissabores da vida. É a força que sustenta ao cair ou mesmo a mão estendida ao levantar. Olha que importância a psicologia dá para a amizade. E tem mais algumas outras coisas que diz o seguinte: a amizade, ela contém 7 benefícios. Vamos lá ver quais são os 7 benefícios? Primeiro, quem tem amigos, quem cultiva amizade, tem mais saúde, tem mais otimismo, né? E companheirismo. Longevidade, quem tem amigos vive mais tempo. Sabe dividir sentimentos e pensamentos, né? Então, como assim dividir sentimentos e pensamentos, né?
tristeza que às vezes a gente sente, quando a gente pode dividir, conversar com um amigo, parece que ela diminui, né? E mesmo aquela alegria maravilhosa que parece que vai explodir dentro do nosso peito, quando a gente consegue dividir, a gente procura dividir com um amigo que a gente ama, que a gente gosta, parece que ela aumenta, parece que ela multiplica, né? Alguns pensamentos que vão pela nossa cabeça, às vezes são aquelas caraminholas, né? Ou às vezes, né, pensamentos edificantes, quando nós dividimos com uma pessoa que nós confiamos, com um amigo, eles tomam a proporção, a dimensão correta. A amizade também traz um amadurecimento. Por quê? O convívio com o outro, aprender a respeitar o tempo do outro, aprender a ouvir o outro, faz com que naturalmente a gente vá amadurecendo os nossos sentimentos, né? Muda a nossa visão de mundo, porque muitas vezes, né, a gente tem uma visão estreita de algumas coisas, mas quando a gente conversa com um amigo, quando o amigo vem dividindo com a gente as conquistas dele, o jeito novo dele pensar, automaticamente o nosso jeito de ver e de pensar o mundo ou algumas situações também mudam. E outra coisa, diminui o estresse. Mas tem um bônus ainda, gente. Olha quanta coisa a amizade nos traz. Ela fortalece o cérebro. Há um estudo lá na faculdade, na Universidade de Harvard, que diz o seguinte, que é possível perceber que a amizade verdadeira ajuda o nosso cérebro quando o assunto são sinais e mazelas do envelhecimento, principalmente com relação ao Alzheimer. Então, há estudos dizendo que as pessoas que têm amigo, que convivem com amigos, né, elas têm uma propensão, né, uma proteção contra o Alzheimer. E aí a gente vai falar o seguinte, ora, nós vimos o que a psicologia diz, né, o que os estudos dizem que a amizade faz de bem, né, para a nossa vida. Mas dentro da doutrina espírita, será que tem alguma coisa que diz sobre a importância da amizade, a importância de se ter amigos? Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, nós temos a lei de sociedade, onde Kardec pergunta, né, na questão 768, se é importante a gente viver em sociedade, né? Qual é o objetivo? É uma ordem mais geral ou é um objetivo único? Qual é a importância de viver em sociedade? E aí os espíritos respondem, né, para Kardec. O homem tem que progredir. Insulado, ou seja, isolado, não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece, ele se enfraquece. É pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade, não isolados. Ou seja, realmente nós somos seres gregários, né? Nós precisamos conviver em grupos, principalmente tendo amigos, no sentido de sermos complementados. Porque o que falta em mim, né, a dificuldade que eu tenho, talvez seja a habilidade que o outro tenha. E nessa troca, nós dois vamos crescer e nós dois vamos evoluir, tá certo? Vamos lá. E aí, e o nosso guia e modelo, Jesus? Será que Jesus falou alguma coisa sobre amizade? Será que Jesus exemplificou alguma coisa sobre amizade? Então vamos lá, né? Jesus, o construtor e diretor do nosso orbe, ao trazer a sua mensagem de amor à humanidade, não dispensou a colaboração dos homens. Ao convidar 12 companheiros para colaborarem com ele na difusão do seu evangelho, Jesus e os apóstolos constituíram o mais perfeito trabalho de equipe em favor da humanidade. E aí a gente verifica, né, que o sentimento que Cristo unia por aqueles apóstolos, por aqueles 12 homens, era realmente um sentimento de amizade.
Ele não queria ser endeusado por eles, ele não queria ser servido por eles, nada disso. Ele queria compartilhar com eles, né, todo o seu conhecimento, queria que eles crescessem, que eles evoluíssem e que eles pudessem também, né, a partir do momento que eles entendessem, também que eles pudessem dividir, que eles pudessem levar a boa nova. E em nenhum momento há, por parte do Cristo, uma cobrança com relação a esses homens. Ele sempre respeitou todos, sabia as dificuldades, os limites de cada um, né? E muito pelo contrário, verifica-se desde o momento do chamamento que foi feito por Cristo, que foi prontamente aceito pelos 12, em todo momento que Cristo esteve junto com eles, ele usou todo esse momento, né, que era para educá-los, para ajudá-los e para auxiliá-los, ou seja, fazer com que eles se tornassem pessoas melhores. Então, o fato, né, do nosso exemplo maior, o fato do nosso irmão maior, o Cristo, ter chamado 12 homens para com ele trabalhar, significa que ele dava a importância, sim, né, de se dividir, né, de se compartilhar, a importância da amizade. E aí, a gente só por uma curiosidade mesmo, a gente fala muito sobre discípulo e sobre apóstolo. E muitas vezes nós usamos, né, a palavra discípulo e apóstolo como sinônimos, mas elas não são. Então, só para a gente ter essa informação, tá? A palavra apóstolo vem do grego e significa o quê? Enviado, legado, embaixador. Foi o título que Jesus deu a esses 12 homens que ele escolheu para acompanharem seus passos. Ele escolheu esses companheiros após meditar no monte e, com certeza, cada um, né, com as suas limitações, que ele respeitava, inclusive sabia utilizar, né, a dificuldade de cada um para que eles mesmos se melhorassem, iriam fazer para cumprir a sua missão. Então, o apóstolo significa aquele que foi enviado, né, que era o embaixador do Cristo. E quem são, né, os discípulos? Vamos lá. Os discípulos da Boa Nova foram todos aqueles que seguiram e seguem as pegadas do Mestre Jesus. Discípulo é a palavra que vem do latim, significa que é aquele que aprende com o mestre. Muitos homens e mulheres acompanharam o seu caminho, seguiram seus passos, aprenderam com ele as suas lições. Então nós podemos assim, podemos dizer que os apóstolos eram discípulos também de Cristo, mas nem todos os discípulos vão ser apóstolos, tá certo? É só pra gente tirar essa dúvida, tá bom? Então vamos lá. A gente fala o seguinte, né? Cristo também teve seus amigos, a gente não pode esquecer da passagem, né? Quando ele faz, né, sobre Lázaro, que fala Cristo, Lázaro, seu amigo, e Cristo vai lá, né? Vai lá para salvar Lázaro, deixando muito clara a importância que tem sobre a amizade. Mas aí a gente vai falar o seguinte, então existe o amigo perfeito, existe o amigo perfeito. Então olha só, todavia temos a tendência de alimentar uma percepção fantasiosa da amizade quando acreditamos, por exemplo, que amigos verdadeiros são somente aqueles em quem podemos depositar a nossa absoluta confiança e que por isso jamais nos magoarão. E se a gente tivesse assim, né, parar aqui alguns segundos e pensar na nossa vida e pensar dos nossos amigos, a gente vai verificar que muitos deles, muito queridos ao nosso coração, já nos magoaram, já nos chatearam. Por quê? Porque eles não são perfeitos. Mas nós também não somos amigos perfeitos, né? E essa é a grande beleza da amizade. Que o amor pelo amigo é tão grande que a gente aprende a perdoar as pequenas falhas.
E aí a gente vai verificar, né, que cada amigo tem a sua característica particular. A gente pode, né, ter um amigo muito, mas muito jovem, como o João Evangelista, né, quando ele foi convidado lá pelo mestre, João Evangelista só tinha 14 anos. Mas também a gente pode ter aquele amigo que é difícil. Aquele amigo que para você convencer ele de alguma coisa, igual Tomé. Tomé, para acreditar, né, que Cristo realmente tinha ressuscitado, ele teve que tocar ali nas feridas do mestre. Isso não mudou nada. Não mudou o amor que ele tinha pelo Cristo, não mudou nada, né? O amor que Cristo tinha pelo Tomé, porque ele sabia que Tomé era desse jeito. E mesmo assim, né, quando ele toca naquelas chagas, quando ele realmente se convence que era o Cristo, que era o amigo querido, ele segue, né, fazendo aquilo que o mestre tinha determinado. Ele segue pregando a boa nova e sofre o martírio como todos os outros sofreram, né? Mas nós também temos, né, aqueles que são os zombadores. Como assim os zombadores? Aqueles que sempre fazem uma piada, aqueles que dizem aquelas coisas que não eram para ser ditas, como, né, Bartolomeu. Quando alguém vem falar, né, de Jesus para Bartolomeu, Bartolomeu diz o seguinte: será que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Olha o preconceito que Bartolomeu tinha, né, com as pessoas que vinham de Nazaré. No entanto, quando ele realmente conhece o Cristo, ele se torna, né, um apóstolo fiel ao Cristo. Mas também a gente tem aqueles amigos, né, que eles são meio afobados, eles são meio atrapalhados, aqueles que têm um jeito que querem ajudar a gente e no fim acabam meio que atrapalhando, né? Quantas vezes não acontece isso? A gente conta para o amigo um segredo, a gente conta para um amigo uma dificuldade e ele vai lá porque ele quer resolver, porque ele quer fazer, porque ele diz que é daquele jeito, né? E às vezes a atitude que ele toma, ao invés de nos ajudar, né, só piora a situação. Não era aquilo que era para ter feito. Mas a gente respeita, a gente entende e a gente sabe que ele fez aquilo só por amor. E a gente, será que Cristo teve alguém assim do lado dele? Teve, gente, né? A gente sabe Judas. Judas que teve o tempo todo ali ao lado do Cristo, demonstrando o seu amor, o seu carinho, né? Passa pela história como grande traidor, né? Nós não podemos esquecer de toda a trajetória dele do lado do mestre. E Pedro? Como assim, gente? Pedro, né, que era ali o fiel companheiro ao lado do Cristo, negou o Cristo 3 vezes, né? Quantas vezes? Aquele amigo que a gente acha que não vai nos abandonar, aquele amigo que a gente está esperando que ele tome alguma atitude, ele toma uma atitude no caminho contrário. Mas será que tudo que a gente viveu de bom, será que tudo que aconteceu, né, vai ser apagado por um momento de fraqueza? Pedro prova que não, né? Pedro e Cristo mostram que não, né? Porque Pedro, depois desse fato, e Cristo sabia disso, né? Depois desse fato, volta e se dedica, né, de corpo e alma, né, a pregar a boa nova, assim como tinha prometido ao seu amigo. Então a gente tem que pensar, né, dos nossos amigos, quais as características deles, né? Será que nós realmente estamos aproveitando dessas características dos nossos amigos para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente torne o nosso amigo melhor? Será que a gente respeita essas características? Ou mesmo sabendo do jeito que o nosso amigo é, a gente ainda se frustra, a gente fica magoado, a gente fica chateado por ele ser aquilo que ele é, né? Isso não faz o menor sentido. E aí, será que a amizade, esse sentimento tão nobre, né, pode nos permitir, pode nos levar a alguma prática evangélica? Será que alguma prática que está lá dentro do evangelho? Sim, sim. A amizade desenvolve na gente, né,
A caridade de saber ouvir para melhor compreender. Então, às vezes, a gente estar com tanta dificuldade. Ai, o dia foi tão difícil. A gente está com tanto problema. Mas quando aquele amigo querido liga, quando aquele amigo querido liga e diz, eu preciso conversar com você. A gente ouve com tanto carinho e a gente não diminui a dor dele, a gente não zomba da dor dele, né? A gente tenta entender por que ele está passando por aquela situação. E às vezes a gente não consegue resolver aquele problema, a gente só se coloca do lado dele. Isso também é um ato de caridade. E respeitar as diferenças, né? E aquele amigo que tem uma religião diferente, aquele amigo que tem uma cultura diferente, aquele amigo que pensa diferente. Mas nem por isso deixa de ser um grande amigo, né? Aquele amigo que a gente fala, esse daqui eu não posso misturar com esses, porque esse daqui ele não gosta disso ou não gosta daquilo. Mas não faz mal. Faz mal, ele é meio mal-humoradinho, ele é meio diferente, mas é esse jeitinho que a gente gosta, é esse jeitinho que faz ele ser aquilo que ele é. O desapego nas atitudes. Quantas vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa que a gente gosta, de alguma coisa que a gente quer fazer em prol do amigo? Quantas vezes para a gente sair, para a gente ir em algum lugar, para a gente tomar alguma decisão, o amigo tá tão empolgado que a gente não tem coragem de dizer para ele, né? Eu não queria ir aí não. Eu não queria fazer isso. Às vezes a gente cede só para ver a alegria dele, né? E olha que às vezes é uma grata surpresa. A gente que não queria frequentar aquele lugar, não queria aquela festa, né? Acaba ficando tão feliz que a gente deu essa oportunidade, né? Que a gente foi, que a gente ouviu. Olha que legal. O amigo também, ele ensina a gente a ser leal. A gente aprende, né, que a lealdade com o amigo ele é muito importante. Quando o amigo diz pra gente, eu vou fazer isso, eu acredito que ele vai fazer. Por isso que quando eu digo pro meu amigo, eu vou fazer, ele também acredita. E aí, uma outra coisa, um outro sentimento que a gente aprende a trabalhar com a amizade é o egoísmo, né? Por quê? Quantas vezes a alegria e a conquista do nosso amigo nos traz tanta felicidade que talvez se fosse a nossa conquista, a gente não ficaria tão feliz, né? Quando ele encontra um grande amor, quando ele encontra, né, aquele emprego que ele tanto queria, quando é aquela conquista maravilhosa que ele tanto queria, a gente deixa a nossa dor de lado, a gente deixa o nosso sofrimento de lado, porque o nosso coração se enche de alegria pela vitória do nosso amigo. Isso também a gente aprende a trabalhar, né? O nosso egoísmo, deixando o nosso egoísmo de lado. E aí, tem uma estudiosa, Silvia Helena Visnadi, que ela diz o seguinte: em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Como assim? O que a Silvia quis dizer? O meu amigo, ele não é uma extensão de mim. O meu amigo é uma outra pessoa, né? Ele tem as vontades dele, ele tem os sonhos dele, ele tem os ideais dele, ele tem os valores dele. Nem sempre os nossos ideais, os nossos valores, as nossas escolhas serão as mesmas, né? E o que nós temos que fazer? Respeitar. Respeitar o momento daquele nosso amigo. Se ele está passando por alguma dificuldade e eu posso ajudar de alguma forma, quero estar aqui do lado dele ajudando. Mas se eu não posso, se ele não quer, eu preciso respeitar isso também.
E a gente não pode também tirar, né? Nós estamos vivendo num momento onde a gente julga muitas coisas, onde a gente toma decisões muito apressadas. E isso não serve quando a gente fala de amigo, amigo verdadeiro. E a gente não está falando do lado de lá, não. A gente está falando de cá, quando nós somos amigos verdadeiros, né? O amigo sumiu, ele não me ligou mais, deve ter arrumado um outro amigo, né? Ele deve estar muito feliz, porque esse daí só me procura quando precisa. Não. Às vezes ele sumiu porque ele realmente está com problema. Às vezes ele sumiu porque ele realmente está em dificuldade. E será que eu tenho procurado? Será que eu tenho ligado, principalmente nesses momentos, nesses tempos de pandemia? Será que eu realmente tenho sido um bom amigo? Ou eu tiro, né, pura e simplesmente conclusões apressadas? E quando meu amigo toma uma decisão que não é aquela que eu acho que é a melhor para ele, nem aquela que eu gostaria, eu vou ficar bravo, vou ficar chateado? Não. Eu tenho que respeitar e entender o momento dele. Aqui nós não estamos dizendo de conivência nem de cumplicidade, né? Nós não estamos dizendo de valores que vão contra a nossa formação cristã. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós temos que entender que as pessoas têm as escolhas delas. Mesmo que essas escolhas sejam diferentes das nossas escolhas, isso não significa que eu preciso virar as costas nem deixar de ser amigo. Então, a amizade é um sentimento maravilhoso, mas ele é um sentimento complexo também. Por quê? Porque ele faz com que eu seja uma pessoa melhor. Ele faz com que eu deixe meu egoísmo, ele faz com que eu deixe de lado o meu orgulho, né? Eu não vou ligar mais, eu não tô nem aí, eu não me importo. Me importo sim. Ele me falou tantas coisas duras, ele me magoou, ele me feriu. Não, mas e aquele tempo todo que a gente viveu antes? E todas aquelas coisas boas que a gente passou. Eu vou passar por cima do meu orgulho sim, eu vou ligar sim, eu vou ver se ele está precisando de mim. Eu vou pedir desculpa, sabe por quê? Porque eu quero deixar, né? Não quero que tudo isso que a gente viveu fique lá atrás, fique no passado. Então isso é muito importante. A amizade nos ensina isso, né? A sermos menos egoístas e a sermos menos orgulhosos. E para falar sobre a amizade, eu acho que existem inúmeras passagens, né? Como eu falei, da passagem de Lázaro. Só que eu acho que a cura do paralítico de Cafarnaum, que está lá em Lucas, capítulo 5, né? Versículos 18 a 20, é uma das passagens mais maravilhosas que eu conheço. E aí, vocês estão vendo aí a imagem, né? Imagina hoje, nos tempos de hoje, que a gente tem dificuldade e a gente fala ainda sobre acessibilidade, né? As pessoas que têm dificuldade de locomoção, precisam usar cadeira de rodas, elas têm muita dificuldade de sair e andar. Por quê? Porque nós não temos ainda, né, meios adequados para que essas pessoas possam se locomover. Agora imaginem lá no tempo de Cristo. Imagina como era aquela situação. E hoje, se nós temos uma vida muito corrida, né? Nós temos muitas coisas para fazer e o nosso tempo é muito curto, porque nós temos uma vida social muito agitada. Naquele tempo, as pessoas tinham muito menos vida social, mas o tempo delas era muito curto. Por quê? Porque as pessoas tinham que trabalhar muito, né? Eram pessoas muito pobres e tinham que correr atrás do seu sustento. Então, era muito difícil uma pessoa, quando ela tinha alguma comorbidade ou algo que impedisse dela se locomover de maneira adequada, essa pessoa se tornava um fardo, essa pessoa se tornava um peso. E era muito difícil. E aí existia na cidade de Cafarnaum, né, um paralítico. E Cristo chega na cidade de Cafarnaum, ele vai para uma casa. Gente,
Como sempre, quando Cristo passava naqueles lugares, era uma multidão. Era uma multidão que se achegava, porque todos queriam ouvir. Eu fico imaginando, né? Aquele magnetismo do Cristo. Todo mundo queria se achegar, todo mundo queria ficar perto, todo mundo queria ouvir o mestre, todo mundo queria tocar no mestre. E tinha um paralítico, e ele não tinha condições nenhuma. Mas ele tinha amigos. Ele tinha amigos. E 4 amigos, cada um segurando, né? Lá, colocaram ele lá no catre, né? E cada um foi segurando, e eu fico imaginando quanto tempo será que eles andaram? Qual foi a dificuldade para passar, né, ali com aquela espécie de maca improvisada, por aquela multidão toda? Por quê? Porque aquele homem tinha certeza que ele ia ser curado, ele ia se curar quando ele falasse com o mestre, né? Era o desejo dele, mas ele não podia fazer. Mas ele tinha amigos que acreditavam e confiavam tanto no mestre como no sonho, né? No ideal, no desejo daquele amigo. E não mediram esforços para levar aquele homem até chegar onde Cristo estava. Mas quando eles chegam, né? Aquela multidão apinhada em volta daquela casa, né? Não tinha condições. Não tinha, não dava, não tinha como passar. Mas eles não desistiram de jeito nenhum, né? Não desistiram daquele amigo, não desistiram do sonho daquele amigo. E deram um jeito e foram pelo telhado, lá pelo telhado, e conseguiram baixar, né? A maca, né? Até chegar ao Cristo. E quando Cristo vê, né, aquele homem, Cristo cura aquele homem. Para mim, é uma das passagens que mais demonstram o sentimento nobre da amizade. E toda vez que eu vejo essa passagem, eu sempre fico pensando, principalmente nesse mês, quando a gente comemora o Dia da Amizade. E eu lembro dos meus amigos. Eu sou de São Paulo, estou morando em Brasília. Tenho muitos amigos lá de São Paulo, muitos amigos queridos aqui também em Brasília. Eu acho que eu vou contra todo mundo, que todo mundo detesta a amizade pela internet. Eu amo. Porque assim, eu reencontrei amigos queridos e a gente mantém contato pela internet. E eu fico pensando nesses momentos, né? Será que teria, né, 4 amigos para segurarem ali do meu lado e para apostarem nos meus sonhos e para estarem comigo e não desistirem de jeito nenhum e não me deixarem desistir de nada daquilo que eu acredito? E às vezes eu paro, fico pensando e aí eu fico, sabe, muito feliz porque eu tenho certeza que eu tenho mais do que 4 amigos que ficariam do meu lado. Mas, e a responsabilidade, né? Será que eu tenho algum amigo que pensa, se eu precisar, num momento de grande dificuldade, será que algum amigo pensa no meu nome para estar lá do lado dele, segurando uma das pontas, né? E não deixar que ele caia e tá ali apostando no sonho dele? Por isso, meus irmãos, eu gostaria de deixar com vocês essa reflexão, né? Nesse mês que a gente fala sobre o sentimento da amizade. Será que nesse momento, né, que a gente está aqui, existem 4 amigos que vocês pensam que estariam do lado de vocês? E o mais importante, será que tem amigos de vocês que lembram do nome de vocês, né? Num momento de grande dificuldade? Então, eu queria agradecer essa oportunidade e que a gente possa ficar com essa reflexão. Muito obrigada. Bom, viram só a palestra da nossa irmã? Que possamos levar os ensinamentos, levar essa vontade de renovação para a nossa vida e a cada dia
exemplificarmos os ensinamentos de Jesus. Que possamos agora fazer a nossa prece e mentalizarmos essas vibrações de luz, de paz, envolvendo todo o nosso lar, todos os ambientes em que estamos, para que possamos, efetivamente, sentirmos a presença do Cristo junto a nós. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos constantes em nossa vida. Permita, Senhor, que nos sintamos amparados e fortalecidos, que possamos, Jesus, encontrar no teu amor o auxílio necessário para prosseguirmos com confiança, com fé, superando todas as nossas dificuldades. Abençoe, Jesus, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas com quem convivemos e, especialmente, os nossos irmãos que sofrem pelas dores físicas e espirituais, por todos os tipos de sofrimento, nos sentirmos fortalecidos para caminhar adiante. Obrigado, Senhor, e que as tuas bênçãos possam estar com todos nós, e que assim seja. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.